Como que surgiu a igreja? Eu não tô falando da nossa igreja, eu tô falando do conceito igreja como a gente conhece. Fica aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, como a gente sabe, no Antigo Testamento existiam os templos, que eram locais de adoração, locais para leitura, principalmente da lei de Moisés, do Pentateuco, e também locais de sacrifício. Mas não era nada parecido com o que a gente tem hoje, um local de aprendizado da Bíblia, discussão teológica ou coisas assim. Lá existia uma pessoa que tinha acesso a Deus, que era o sumo sacerdote, e através de vários rituais de purificação que ele conseguia falar com Deus. Só que após o ministério de Jesus aqui na Terra, da sua morte e da sua ressurreição, foi estabelecido esse conceito de igreja. Após isso, houve a necessidade da formação de uma instituição que hoje a gente conhece como igreja. E a gente vai ver como que isso surgiu então. Essa é a primeira aula no livro de Atos que a gente vai ter. Eu vou apresentar uma introdução, um panorama bíblico, principalmente mostrando o propósito da autoria desse livro. E a gente vai ver um pouco desse livro que é conhecido como o livro da história da igreja primitiva. O livro começa então com a ascensão de Jesus, que é o que marca o fim do ministério de Jesus aqui na Terra. Isso é escrito lá em Lucas 24, dos 50 ao 53. O finalzinho de Lucas diz assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Então esse é o evento que finalizou o ministério de Jesus aqui na Terra e deu a nós a missão de sermos igreja. Foi ali que começou a surgir, que foi estabelecido o começo da igreja de Cristo, como somos até hoje. Depois disso a gente tem a descrição de como o dom do Espírito equipou os discípulos de Jesus, que nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho, do Pentecostes, de como Jesus deixou o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para nos capacitar essa missão, que não foi nada fácil. E aí a gente tem também um pouco do início propriamente dito da igreja em Jerusalém, da sua expansão também às outras cidades, e tudo mais que a gente vai abordar mais nas próximas aulas. A gente tem em Atos, então, um livro bem narrativo, um livro gostoso de ler, para quem gosta de história mesmo, porque é uma obra de literatura. E a autoria foi do próprio Lucas, o Lucas do Evangelho. Ele escreveu o Evangelho, então ele escreve Atos como uma continuação. E aí uma pergunta que pode surgir é: por que então que Lucas escreveu a história da igreja primitiva? E é uma pergunta forte, precisa de uma resposta forte também, Uma resposta um pouco complexa. Bom, primeiro a gente tem que saber que as obras de Lucas foram escritas conforme o estilo literário da Septuaginta. O que foi a Septuaginta? O que é a Septuaginta? Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, e aí houve uma tradução da Septuaginta para o grego, que era a língua lá da época de Lucas. Provavelmente foi a versão, essa Septuaginta foi o que Jesus teve acesso, Paulo teve acesso à Septuaginta, então o estilo literário de Lucas foi próximo à Septuaginta, mostrando que provavelmente ele sabia que estava escrevendo uma história sagrada. Muito provavelmente ele sabia que estava escrevendo a Bíblia ali. Então a gente precisa levar isso em conta para conseguir responder essa resposta de por que ele escreveu. Segundo, a gente tem que levar em conta que Atos é, na verdade, uma segunda parte de uma obra dividida em 2 volumes, como se fosse capítulo 1 e capítulo 2. O começo de Atos começa justamente assim. Olha Atos 1:1. Ele diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. A gente já vê essa continuidade. Ele escreveu o Evangelho, então ele escreveu Atos. Uma pergunta mais refinada aí seria: por que Lucas adicionou o capítulo Atos em sua obra? Por que ele não parou no Evangelho? Por que houve a necessidade de escrever uma nova obra intitulada Atos dos Apóstolos? Uma possível resposta é que Lucas queria escrever a história dos começos do cristianismo, no sentido geral, no sentido amplo, para meio que documentar. A gente tem que lembrar que a escrita naquela época não era algo comum, como a gente tem acesso hoje. Qualquer tecladinho você já está digitando e já está escrevendo. Era uma coisa mais complicada e era feito muito nesse sentido de documentar algo. Então o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, seria como se fosse o começo do cristianismo. E Atos seria o estabelecimento da salvação no ministério de Jesus e a proclamação da salvação pela igreja primitiva. Seria como a confirmação do Evangelho, aquilo que vem logo depois do Evangelho para
atestar tudo aquilo que ele estava falando. Como uma resposta mais ampla, a gente pode entender que o livro de Atos foi escrito com a finalidade de fortalecer a fé e conceder a certeza de que é firme o alicerce dessa fé àqueles leitores. Nós, inclusive. Então esse foi o panorama bíblico do livro de Atos. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo. E a gente se vê numa próxima então. Um abraço. Uma possível resposta seria que Lucas queria escrever a história a partir... Uma possível resposta é que Lucas queria escrever uma história a partir... Uma possível resposta é que Lucas queria escrever... Então esse foi o panorama